Neste terceiro vídeo, vamos conhecer a interface de edição de planilhas e ver de fato como criar e editar planilhas no Google Planilhas. Clicando nesse botão aqui, nós podemos então criar uma nova planilha, o que nos dá essa interface com uma planilha em branco. Por sinal, eu gosto sempre de clicar aqui F11 e trabalhar em tela cheia. Vejam que assim eu ganho todo esse espaço que está aqui, todo esse pedaço que está aqui acima, que eu não uso para nada, eu posso usar para trabalhar na minha planilha. E agora ele parece um programa de computador normal. Então essa aí é a minha segunda dica na aula de hoje, tá? Trabalhar em tela cheia para ter a sensação de que a gente está trabalhando fora do browser, tá bom? Bom, o que a gente encontra aqui nessa interface? Primeiro esse botão aqui, que como eu disse antes, clicando nele a gente volta à interface de entrada do Google Planilha, estão todas as nossas planilhas e etc. Tá bom? Que a gente já conhece. Aqui do lado eu tenho o título da planilha, a gente vai mudar, e todos esses botões que são comuns nos programas que vocês já estão acostumados a usar. E na medida que a gente for fazendo algumas planilhas aqui no curso, a gente vai também usando algumas dessas funções. E as que a gente não usava, vai ficar então a curiosidade de vocês e descobrir o que essas coisas, ou esses menus fazem. Tá? Igualmente eu tenho aqui um conjunto de botões, tá? Uma barra de ferramentas, que são ferramentas que a gente também vai usar algumas delas na elaboração de nossas planilhas, tá bom? E aqui do lado direito tem duas coisas, essencialmente acesso à conta do Google da pessoa que está usando, nesse caso eu, e esses três botões do qual a gente não vai falar muito hoje, mas eles têm a ver com compartilhamento. Ou seja, você pode criar uma planilha e dividir com outras pessoas, só para a pessoa enxergar ou para a pessoa trabalhar junto com você na planilha. Por exemplo, uma equipe pode trabalhar ao mesmo tempo uma planilha, elaborando uma planilha entre vários integrantes da equipe, tá? Mas hoje a gente não vai falar mais disso, vamos deixar para depois. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu mudo o nome da minha planilha. Por exemplo, vamos chamar de minha primeira planilha. Certo? Tem uma coisa errada aqui. Tá. Veja que na hora que eu dei enter, aqui apareceu salvando. E agora diz que todas as alterações foram salvas no Google Drive. Ou seja, eu nunca preciso salvar minha planilha, não preciso gravar, porque automaticamente ela vai gravando no Google Planilha, tá? Se eu estiver trabalhando offline, automaticamente vai gravar em meu computador, e quando me conectar à internet de novo, ela vai gravar no Google Drive de novo. Vejam que também apareceu aqui agora do lado uma estrelinha e o símbolo de uma pasta. Essa estrelinha é para eu dizer que essa é uma das minhas planilhas mais importantes, então eu marco ela com uma estrelinha para eu encontrar ela facilmente, tá? Se ela não for tão importante assim, eu deixo sim a estrelinha. E essa aqui, essa mover, a pergunta é em que pasta eu quero colocar essa planilha. Então, que ser organizado, né? Então eu posso aqui escolher em que pasta, por exemplo, em alguma pasta do Google Sala de Aula, eu vou colocar minha primeira planilha, não vou fazer isso agora, ou posso criar uma pasta nova se eu quiser também. Tá certo? Por enquanto eu não vou fazer nada disso, eu vou deixar aí mesmo afora. Tá bom, além de tudo isso, botei outra barrinha aqui embaixo. Essa barrinha aqui embaixo, ela tem páginas. Que são as páginas? Esse mesmo arquivo, ele pode constar não de uma, mas de duas, três ou quantas planilhas se eu quiser. Então cada página, esse mais aqui me permite acrescentar novas páginas aqui. A gente vai trabalhar algumas planilhas com mais de uma página. A gente pode renomear essa página se a gente quiser, certo? Por exemplo, página 1. Claro que a gente vai dar nomes que sejam mais interessantes, certo? E esse menu aqui me permite alternar de uma página para outra. A gente vai fazer isso depois com mais detalhes, tá? Aqui esse menu explorar é uma coisa nova que tem aqui, que ele essencialmente serve para explorar os dados
Depois a gente vai falar mais disso, mas não por enquanto. E essa barrinha lateral aqui que aparece com esse botão, ela dá acesso à agenda, o Google Keeps, tarefas, ou seja, outras ferramentas do Google. Tá? Bom, por último, eu tenho o mais importante, que é a tabela em si, junto com essa barrinha aqui que diz fx de função, e essa barrinha aqui, que na verdade é uma entrada de informação. Tá? Tudo que eu digitar aqui, por exemplo, 45, aparece na célula que eu tenho marcada aqui. Então, essa barra essencialmente serve para editar as células. Às vezes é necessário, porque essas barras, esses conteúdos da célula pode ser muito comprido e vale mais a pena editar aqui do que aqui dentro da célula. A gente já vai ver isso quando for a hora. Mas vamos então conhecer como funciona essa tabela, tá? A tabela lógica são células, cada célula encontra-se em uma coluna e em uma linha. Então, eu preciso, e você vai entender depois na prática, quando a gente estiver fazendo algumas planilhas, saber o endereço de cada célula. Tá? Então, isso parece muito com o endereço de uma tabuleiro de xadrez, onde eu tenho as colunas enumeradas com letras, as filas enumeradas com número. Então, cada célula do tabuleiro de xadrez tem um endereço da forma uma letra seguida de um número. Então, por exemplo, aqui eu estou na linha 5, na coluna B. Então, essa célula que está aqui marcada é a célula B5. Tá? Se eu clicar aqui, estou na coluna A, na linha 2, então estou na célula A2. Tá? Teoricamente, essa tabela é infinita, então eu vou ter tantas letras quanto eu quiser, embora que chegue até Z, mas eu posso ter tantas letras quanto eu quiser, e eu posso ter tantos números, tantas filas também quanto eu quiser. Veja que se eu cheguei a 1000, que é o máximo que eu tenho aqui, eu posso adicionar quantas outras linhas eu quiser embaixo, clicando nesse botão. Tá? E se eu chegar aqui, eu precisar acrescentar mais uma coluna, ou mais as que forem, eu posso clicar aqui no Z e com o botão direito inserir à direita, por exemplo, ou à esquerda, uma nova coluna, direita ou esquerda dessa coluna. E vejam que ela agora é a coluna AA. Ou seja, acabaram as letras, começou de novo AA, vai de AA até AZ. Quando chegar em AZ, vai para BA até BZ, e assim sucessivamente, como a gente faz com os números também. Então eu posso ter, teoricamente, tantas colunas quanto eu quiser, tantas fileiras quanto eu quiser também. Tá? É claro que, em geral, a gente não tem que usar todas essas colunas, a menos que tenha muita informação, mas para o nosso objetivo, que é o ensino da matemática, geralmente não precisa tantas colunas e tantas filas. Tá bom? Então, essa é a interface. Já no próximo vídeo, a gente vai começar a preencher essas tabelas com dados, tá? Assim, antes de sair, vamos falar um pouquinho mais do endereço, desculpe. Vamos falar do endereço. Além de eu saber, então, em que coluna eu estou e em que fileira eu estou, a gente pode pensar em esse endereço da coluna B3 aqui no caso, como sendo, por exemplo, a rua B, a casa 3. Certo? Só que, infelizmente, em algumas cidades, eu posso ter, em bairros diferentes, ruas com o mesmo nome. Então, eu posso ter, na mesma cidade, duas ruas B. Tá? E aí o que acontece? Essas ruas B são diferentes, mas estão em bairros diferentes. Então, quando eu vou dar o endereço dessa casa, eu vou dizer o bairro, a rua e o número da casa. Isso mesmo acontece aqui. Se as páginas fazem o papel dos bairros, então eu posso dizer aqui que essa é a célula B3 da página 3, certo? Enquanto essa aqui é a célula B3 da página 2 e essa aqui é a célula B3 da página 1. Tá? A gente vai aprender então depois como escrever esses endereços, tá? Mas essencialmente aqui eu escreveria página 1, assim como está escrito aqui,
o sinal de exclamação, B3. E a gente pode acrescentar ainda outros símbolos no endereço para indicar certas coisas, mas é melhor a gente deixar isso para uma aula futura.